Rachel sempre se lembrava do dia em que atravessou a porta da mansão, em Seattle, que seria seu novo lar. Ela tinha apenas 5 anos. Usava um vestido simples que não lhe servia e segurava um bicho de pelúcia surrado. A família que a acolheu era rica, com um nome conhecido na cidade, e tudo naquela casa parecia reluzente demais. Para qualquer um, era um sonho: janelas grandes, móveis caros e uma vida sem privações materiais. Mas desde o primeiro momento, ela sabia, mesmo que não conseguisse expressar, que não seria tratada como filha. Patricia e Gregory, seus pais adotivos, a apresentaram aos conhecidos como um ato de bondade, quase como uma obra de caridade que deveriam demonstrar. A partir de então, a palavra adotada não era apenas um fato jurídico, mas um rótulo que a marcaria em todos os cantos daquela vida. Sua irmã adotiva, Victoria, era a medida de todas as comparações. Se lhe dessem um quarto enorme com vista para o jardim, Rachel era mandada para o menor cômodo, quase Sam Lou's Natural. Enquanto Victoria recebia brinquedos importados e vestidos de grife, Rachel herdava roupas usadas que não serviam mais. Por mais que se esforçasse na escola, se tirasse boas notas, isso era subestimado como sorte. Se ganhasse um concurso, mal recebia um comentário seco dos pais. Gregory repetia em reuniões sociais que Rachel era bemedistada, como se fosse um experimento bem-sucedido, enquanto Patricia sorria orgulhosamente ao falar das conquistas de Victoria. A disputa não era sutil, era flagrante e humilhante. A única exceção, o único refúgio emocional que ela tinha naquela casa, era a Bodorati, uma mulher de força de vontade férrea e coração bondoso, que realmente a via como uma neta. Ao longo dos anos, Rachel aprendeu a andar silenciosamente pela casa, a ler gestos antes das palavras e a antecipar repreensões para evitar discussões. Na escola, apegava-se à única coisa que podia construir para si seu desempenho. Ficava até depois da aula, pegava livros emprestados na biblioteca pública e participava de feiras de ciências, pois era o único lugar onde ninguém a apresentava como a adotada, mas sim como a aluna que venceu. Mesmo assim, em casa, cada conquista parecia uma decepção. Patricia dizia que o constância não é o mesmo que talento, e Gregory repetia que a estabilidade que damos a ela já é recompensa suficiente. Victoria, por sua vez, recebia aulas particulares, viagens de intercâmbio e aulas particulares remuneradas, o que nunca lhe faltava, enquanto Rachel era obrigada a ser responsável e humilde para não parecer ingrata. Esse contraste diário a treinou em uma paciência que beirava a resiliência, mas também deixou sua marca. O medo de ocupar espaço, de pedir algo para si, de acreditar que merecia o básico sem se justificar. A adolescência solidificou essa lacuna. Enquanto Victoria se gabava nas redes sociais de suas festas, de suas compras sazonais e de sua admissão antecipada em uma universidade de elite, tudo custeado pelos pais, Rachel silenciosamente transitava entre um emprego de meio período e horas extras de estudo para se candidatar a uma bolsa de estudos por mérito. Tudo era uma negociação. Se precisasse de um livro, tinha que explicar por que um exemplar emprestado não era suficiente. Se quisesse participar de uma competição acadêmica fora da cidade, tinha que detalhar quanto custaria a viagem de ônibus e quanto tempo levaria para voltar, para não atrapalhar os planos da família. Nesse contexto, a avó Dorothy era uma âncora. Ela a convidava para os fins de semana, ensinava menos a organizar suas anotações, conversava com ela sobre como desenvolver o bom senso e repetia como um mantra para nunca confundir riqueza com valor. Rachel não sabia então que essas conversas seriam seu bem mais valioso quando, anos depois, se viu sentada a uma mesa fora do que chamavam de família e teve que escolher entre o silêncio e sua própria dignidade. Na faculdade, Rachel achou que as coisas poderiam mudar. Ela havia conquistado uma bolsa integral por conta própria, enquanto Victoria se matriculou em outra instituição de prestígio com todas as despesas pagas pelos pais. Mesmo assim, em todas as reuniões familiares, as comparações continuavam. Se Rachel mencionava uma conquista acadêmica, Patricia direcionava a conversa para as viagens de Victoria.
Se ela mencionava conseguir um estágio, Gregory a lembrava de que ela não deveria se esquecer de ser grata. Isso era um lembrete constante de que para eles nada do que ela fizesse seria suficiente. Rachel acumulava diplomas, experiências e sacrifícios, mas em casa permanecia invisível. Era como se vivesse em dois mundos paralelos. Em um, a jovem promissora construindo um futuro. No outro, a sombra de uma irmã brilhante aos olhos de todos, exceto Dorothy. Dorothy, cada vez mais consciente do abuso, tornou-se sua confidente. Em longas conversas na sala de estar, contava como havia fundado sua empresa farmacêutica em uma garagem, sem capital algum, além da convicção de que conseguiria. O que define você não é como os outros te veem, mas o que você escolhe fazer com o que tem. Repetia. Rachel absorvia aquelas palavras como oxigênio. Secretamente desejava um dia poder provar que não era o fardo que Patricia e Gregory descreviam, mas alguém capaz de se sustentar. Não imaginava que essa oportunidade chegaria de repente, em um restaurante chique, na frente de todos, quando as humilhações do passado se condensariam em um único momento que mudaria tudo. A ocasião surgiu numa tarde de sábado, quando Patricia anunciou animadamente que eles ofereceriam um jantar no Belmont, um dos restaurantes mais exclusivos de Seattle, para celebrar o suposto grande triunfo de Victoria em sua carreira. Rachel foi incluída quase como algo natural, como alguém que adiciona um nome a uma lista por mera formalidade. Ela hesitou em aceitar. Sabia o que a esperava. Sorrisos falsos, comparações cruéis e aquela sensação de estar em uma posição a qual não pertencia. Mas Dorothy insistiu que ela comparecesse. Às vezes a verdade precisa de um palco para vir à tona, disse sua avó em um tom calmo, mas firme. Rachel não entendeu completamente o que aquelas palavras significavam, mas concordou, com um sentimento estranho no coração. Naquela noite, o Belmont estava iluminado por lustres de cristal que refletiam um brilho quase teatral. Os garçons, vestidos com paletós pretos impecáveis, moviam-se com precisão entre as mesas cobertas por toalhas brancas. Rachel, como de costume, estava sentada num canto, longe do centro onde Patricia, Gregory e Victoria se sentavam. Desde o início, os brindes e elogios giravam em torno da irmã. Suas realizações, seu futuro promissor, suas conexões no mundo corporativo. Rachel ouviu em silêncio, sentindo como cada palavra reafirmava seu papel de convidada incômoda em sua própria família. Mesmo assim, forçou um sorriso, segurando o copo com as mãos trêmulas, como se aquela máscara pudesse protegê-la do que estava por vir. O momento chegou deliberadamente. Em meio a risos e comentários arrogantes, Victoria se virou para Rachel com aquele sorriso de escárnio que conhecia tão bem. Talvez você devesse procurar outra mesa, Rachel, disse ela abruptamente, certificando-se de que todos pudessem ouvir. Afinal, vocês não são parentes de sangue. A frase caiu como uma faca no meio da sala. Alguns clientes nas mesas próximas olharam surpresos, e embora o silêncio se estendesse por alguns segundos, Patricia caiu na gargalhada como se fosse uma piada inteligente. Gregory não só não a impediu, como assentiu com uma expressão de aprovação. Rachel sentiu a garganta se fechar e um calor insuportável subir ao seu rosto. Era a condensação de todos os anos de humilhação, mas amplificada pela exposição a estranhos que agora testemunhavam sua vergonha. O jantar continuou naquele clima tenso, como se nada tivesse acontecido, mas Rachel mal conseguia comer. A gota d'água veio quando o garçom colocou a conta na mesa. $3.270. Victoria, ainda ostentando um ar altivo, empurrou a pasta para Rachel. Será sua contribuição para a família, disse ela em um tom de zombaria, que provocou risos em Patricia e uma careta desconfortável em Gregory. Kenneth, seu irmão, evitou olhá-la, baixando o olhar para o prato vazio. Rachel, com as mãos trêmulas, segurou a conta enquanto seu mundo desmoronava dentro dela. Tudo nela gritava para se render para Ficker M. Silêncio mais uma vez, para aceitar a humilhação, mas algo diferente aconteceu. O som de uma bengala batendo no chão interrompeu a cena. Dorothy decidira falar. Dorothy, com as costas eretas e os olhos brilhando, bateu a bengala mais uma vez no chão. O murmúrio do restaurante cessou
imediatamente. Até os garçons pararam, atentos ao que estava prestes a acontecer. "Chega!" disse ela com uma voz firme, que não deixava margem para dúvidas. Seus olhos percorreram a mesa, pousando primeiro em Rachel, a quem lançou um olhar terno, e depois em Patricia, Gregory e Victoria, a quem ela encarou com um julgamento silencioso que pesava mais do que quaisquer palavras. "Eu permiti que este teatro de humilhação durasse demais. Acaba hoje." A autoridade em seu tom era tão forte que nem mesmo Patricia ousou responder imediatamente. Rachel sentiu que pela primeira vez em toda a sua vida, alguém a defendia em público com a força que ela nunca tivera antes. Foi então que Dorothy soltou a bomba que mudaria tudo para sempre. Ela calmamente anunciou que havia reescrito seu testamento e que daquele momento em diante, toda a sua fortuna e o império farmacêutico que havia construído seriam herdados exclusivamente por Rachel. O silêncio era tão profundo que o tilintar de um copo podia ser ouvido na mesa ao lado. Patricia empalideceu. Os olhos de Gregory se arregalaram em descrença. E Victoria, incapaz de se conter, soltou uma risada nervosa que traiu sua raiva. Rachel, atordoada, mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Em questão de segundos, ela havia passado de pária da família a herdeira legítima. Essa revelação não apenas destruiu a dinâmica à mesa, mas também destruiu a fachada de perfeição que seus pais e irmã haviam construído por décadas. Enquanto a tensão ainda era palpável, Dorothy inclinou-se para frente e tirou um envelope grosso da bolsa. "E não é só isso", anunciou, colocando os documentos sobre a mesa. Explicou que, na época da adoção, os pais biológicos de Rachel haviam deixado um fundo de $750 mil exclusivamente para seus cuidados e educação. A idosa falava devagar, sem levantar a voz, mas cada palavra tinha um impacto poderoso. "Patricia e Gregory", disse ela, haviam recebido e administrado esse dinheiro. No entanto, em vez de investi-lo no bem-estar do Rachel, gastaram-no em viagens, luxos e educação universitária para seus filhos biológicos. O escândalo não poderia ter sido maior. O que até então eram humilhações cotidianas havia se tornado um crime moral e financeiro, revelado diante de todos os presentes. Rachel congelou, a conta do restaurante ainda nas mãos. Sua respiração ficou ofegante ao perceber que não se tratava apenas de desacato, mas de uma farsa calculada que durava anos. Patricia tentou interromper, com a voz trêmula, gaguejando desculpas sobre despesas necessárias. Mas Dorothy a silenciou com um simples gesto. "Tenho a prova aqui", acrescentou, apontando para os papéis no envelope. "Ei?" Chegara preparada para enfrentar a tempestade. Rachel olhou para os documentos e sentiu todo o peso de sua infância ganhar um novo significado. Não era que ela não merecesse cuidado, era que o que era dela lhe fora tirado. Aquela noite, mais do que um confronto familiar, foi a demolição de uma mentira sustentada por décadas. O jantar terminou num caos que parecia saído de um pesadelo. Patricia, com o rosto vermelho de raiva, acusou Dorothy de estar senil e de ter sido manipulada por Raquel. Gregório ergueu a voz, alegando que tudo não passava de uma invenção e que os documentos eram falsificados. Vitória bateu com força na mesa e lançou insultos à irmã, chamando-a de aproveitadora e traidora. Os outros convidados no restaurante observavam a cena com espanto, incapazes de compreender como uma família que parecia tão prestigiosa pudesse ruir de forma tão pública. Raquel permaneceu em silêncio, chocada demais para responder, mas com uma certeza crescente. Nunca mais abaixaria a cabeça. Dorothy, firme, não retirou uma única palavra, e sua autoridade impediu que a situação piorasse. Na manhã seguinte, Patricia e Gregory já haviam contatado seus advogados para contestar o testamento. Acusaram-nos de manipulação, abuso emocional de Dorothy e até conspiração por parte de Rachel. Não hesitaram em vazar histórias para conhecidos e para a mídia local, apresentando-se como vítimas de uma neta ingrata que havia conseguido fazer uma lavagem cerebral na idosa. Em poucos dias, os boatos começaram a se espalhar e as redes sociais se encheram de opiniões divididas. O que começara como uma briga familiar e particular
rapidamente se tornou um espetáculo público, com jornalistas acampados em frente à mansão e programas de televisão em horário nobre, debatendo o caso. Rachel, que havia permanecido invisível por anos, agora era o centro das atenções. Os ataques rapidamente se tornaram pessoais. Patricia apareceu em entrevistas na televisão em lágrimas, apresentando-se como uma mãe abnegada que havia aberto sua casa para uma criança órfã, e agora estava sendo retribuída com traição. Gregory contratou uma equipe de relações públicas para manchar a imagem de Rachel, espalhando boatos falsos sobre seu comportamento supostamente irresponsável na juventude. Victoria, incapaz de suportar a ideia de ter perdido sua posição como herdeira, usou as redes sociais para lançar mensagens diretas contra sua irmã, incentivando milhares de seguidores a repetir insultos e acusações. Online se misturava manchetes sensacionalistas que vendiam mais polêmica do que verdade. Para Rachel, cada dia era um turbilhão de comentários cruéis, câmeras em sua porta e ameaças disfarçadas de opiniões. No entanto, Dorothy e seu advogado previram a reação. Em coletivas de imprensa cuidadosamente preparadas, apresentaram evidências irrefutáveis, registros bancários, extratos de conta e depoimentos demonstrando como os fundos de Rachel haviam sido desviados durante anos. Os documentos também mostravam padrões de abuso emocional, com relatos de psicólogos que já haviam tratado a menina confirmando um ambiente hostil. Esses dados começaram a mudar a narrativa da mídia. O que parecia uma simples disputa por herança se transformou em um caso histórico de abuso dentro de famílias adotivas ricas. Rachel, embora exausta, encontrou alívio ao ver a verdade não mais nas mãos apenas de sua avó, mas exposta a milhões de pessoas. O momento decisivo chegou quando Victoria, farta das perguntas e convencida de que poderia reconquistar a simpatia do público, concordou em dar uma entrevista ao vivo em rede nacional. A princípio, ela tentou parecer calma, retratando-se como vítima de uma conspiração orquestrada por Rachel. Mas as perguntas dos repórteres foram diretas. O que havia acontecido com o fundo de $750 mil dos Estados Unidos? Por que Dorothy havia alterado seu testamento? E era verdade que Rachel havia sido tratada como uma filha de segunda classe. Sob essa pressão, a fachada de Victoria começou a ruir. Sua expressão endureceu, e com um tom de irritação, ela proferiu abruptamente a frase que mudaria tudo. Aquele dinheiro era nosso por direito, porque fomos nós que criamos Rachel. A transmissão foi imediata e o impacto devastador. O vídeo viralizou em poucas horas, sendo visto nas redes sociais milhares de vezes, acompanhado de comentários que variavam da descrença à indignação. O que antes parecia um conflito familiar confuso tornou-se uma dura verdade para milhões. Eles não viam Rachel como uma filha, mas como uma despesa obrigatória. A hashtag #JusticeForRachel começou a circular com força, alcançando os trending topics globais. Cada reprise do vídeo era um lembrete da brutalidade com que ela havia sido tratada. O que deveria ser a defesa de Victoria tornou-se a prova mais convincente de seu desacato, e os advogados de Dorothy rapidamente o usaram como prova central no julgamento. Em audiências subsequentes, o vídeo de Victoria foi reproduzido repetidamente. Os juízes observaram atentamente seu tom soberbo e a naturalidade com que ela admitiu que o dinheiro de Rachel havia sido usado como se pertencesse a terceiros. Os advogados de Patricia e Gregory tentaram argumentar que o comentário havia sido tirado do contexto, mas a gravação era clara. Não havia como errar. A opinião pública, já inclinada a favor de Rachel, finalmente se inclinou a seu favor. Manifestações simbólicas começaram a aparecer em frente ao tribunal. Faixas com frases como crianças são cuidadas, elas não roubam e Rachel não está sozinha. Pela primeira vez em sua vida, Rachel não era uma voz silenciada, mas alguém defendida por multidões. O tribunal, pressionado pelas evidências e pela cobertura da mídia sobre o caso, emitiu uma decisão histórica. Não apenas confirmou a validade do testamento de Dorothy, reconhecendo Rachel como a herdeira legítima do império farmacêutico, como também obrigou Patricia e Gregory a reembolsarem o fundo original com juros acumulados.
Quantia totalizou mais de 2,3 milhões de dólares dos Estados Unidos, um valor que significou a ruína financeira para aqueles que a desprezaram por anos. Rachel ouviu a decisão com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de vitória arrogante, mas de alívio e encerramento. O sistema, que tantas vezes ignorou os vulneráveis, finalmente estava decidindo a seu favor. A decisão foi um golpe fatal para Patricia e Gregory. Em poucas semanas, eles tiveram que vender propriedades, liquidar contas bancárias e enfrentar novos processos por fraude e peculato. O que antes era uma família cercada de luxo tornou-se um nome de família associado à vergonha. Reportagens mostraram imagens da mansão vazia e carros de luxo sendo leiloados para cobrir dívidas. Kenneth, o irmão, não escapou ileso. Seu envolvimento em negócios financeiros obscuros veio à tona, custando-lhe o casamento e o emprego. A fachada perfeita ruiu como um castelo de cartas, expondo décadas de abuso mascaradas pela riqueza. Victoria, por sua vez, estava presa em uma espiral de autodestruição. Suas tentativas de manter uma imagem de influenciadora de sucesso ruíram em meio a dívidas e escândalos na mídia. As marcas que a patrocinavam anteriormente rescindiram contratos ao verem seus nomes vinculados ao desprezo público. Dirigido a Rachel, seu colapso no ar foi a gota d'água. De herdeira mimada, ela se tornou objeto de ridículo e críticas. Rachel assistia tudo de longe, com sentimentos contraditórios. Não havia alegria em vê-los cair, mas sim uma amarga confirmação do que Dorothy sempre dizia. A arrogância, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço. E embora o passado não pudesse ser apagado, a justiça pelo menos havia chegado. À medida que a família afundava em escândalos e dívidas, Rachel começou a dar passos firmes em direção a um novo capítulo. Dorothy, apesar da idade avançada e da saúde frágil, acompanhou-a de perto durante a transição. Passaram tardes inteiras revisando documentos, organizando reuniões com advogados e delineando estratégias para administrar a empresa farmacêutica agora sob o controle de Rachel. Para a jovem, o desafio era imenso. Ela havia passado de ser tratada como uma sombra em sua própria casa para se tornar a chefe de um império empresarial. No entanto, ela encarou a situação com a seriedade que lhe era característica, convencida de que não poderia decepcionar a avó, a única que sempre acreditou nela. O mais surpreendente foi como Rachel conseguiu manter sua essência em meio à turbulência. Ela não cedeu à arrogância ou à vingança. Em vez disso, buscou aprender a cercar-se de conselheiros de confiança e, acima de tudo, ouvir. Sua prioridade não era provar nada àqueles que a desprezavam, mas construir algo que realmente causasse impacto. Ao mesmo tempo, seu relacionamento com Dorothy se aprofundou mais do que nunca. Em meio a papéis e planos, elas também compartilharam memórias, risos e confidências. Dorothy repetia com frequência que seu maior orgulho não era a fortuna acumulada, mas ter encontrado em Rachel a herdeira de seu caráter e de seus valores. Para Rachel, aquelas palavras eram um escudo contra quaisquer dúvidas ou medos que ela ainda pudesse sentir. A ideia da fundação nasceu em uma dessas conversas tranquilas com Dorothy, enquanto ambas repassavam tudo o que haviam vivenciado. A idosa, com a voz um tanto cansada, mas cheia de convicção, disse a Rachel que o mais importante não era proteger a empresa, mas deixar um legado que ajudasse aqueles que haviam passado pela mesma coisa que ela, crianças e jovens adotados, que sofreram abuso ou negligência sob o disfarce de famílias respeitáveis. Essas palavras ressoaram profundamente. Rachel entendeu que sua história não poderia permanecer uma vitória pessoal. Precisava se tornar uma ferramenta para os outros. Assim, ela começou a delinear o projeto, que mais tarde seria chamado de Fundação Dorothy Hayes, em homenagem à mulher que lhe dera tudo o que seus pais adotivos lhe negaram. O início foi modesto. Uma pequena equipe de advogados voluntários, psicólogos dispostos a oferecer terapia gratuita e um grupo de colaboradores que acreditavam na causa. No entanto, o impacto foi imediato. Em poucas semanas, dezenas de casos chegaram de crianças adotadas que haviam sido vítimas de negligência ou manipulação financeira semelhante à de Rachel. Ela, que havia suportado tantas injustiças em silêncio, agora ouvia essas histórias com um nó na garganta,
mas também com a certeza de que estava no caminho certo. Cada depoimento era uma reflexão dolorosa, mas também uma confirmação de que a fundação era necessária. Pela primeira vez, Rachelle sentiu sua dor pessoal se transformar em esperança coletiva. O crescimento da Fundação Dorothy Hayes superou todas as expectativas. Em poucos meses, organizações locais começaram a colaborar, universidades ofereceram estágios e veículos de comunicação internacionais se interessaram em cobrir a iniciativa. Rachelle, que havia sido ignorada por anos, agora era ouvida por milhares de pessoas que a viam como um exemplo de resiliência e justiça. Cada vez que visitava os escritórios da fundação e via crianças recebendo apoio psicológico ou famílias recebendo aconselhamento jurídico, sentia que toda a dor de sua infância finalmente tinha um propósito. Não se tratava mais de um caso isolado, mas de um movimento que estava mudando vidas. A visibilidade era tão grande que até mesmo legisladores começaram a propor leis inspirados nas denúncias coletadas pela Fundação. E se você leu até aqui sobre a experiência de Rachelle, conte-nos nos comentários de onde você nos acompanha. É valioso saber o alcance dessas histórias. Rachelle entendeu que sua experiência não serviu apenas para apontar culpados, mas para abrir conversas necessárias em uma sociedade que preferia manter silêncio sobre o que acontecia a portas fechadas. A comunidade em torno da fundação também cresceu no mundo digital. Milhares de pessoas compartilharam suas histórias, algumas tão difíceis quanto a dela. Em meio a essa onda de depoimentos, Rachelle encontrou um novo sentido para sua vida: ser um farol para aqueles que ainda não sabiam como escapar da escuridão. Com o passar dos meses, a saúde de Dorothy começou a piorar visivelmente. Rachelle, que aprendera a carregar o mundo nos ombros, não estava preparada para ver a única pessoa que sempre a defendera se tornar frágil. Passavam tardes inteiras na casa da avó, cercadas por papéis da fundação, mas também por álbuns de família e lembranças que Dorothy queria organizar. Entre tosses e longas pausas, ela ainda encontrava forças para aconselhar a neta: não deixe o dinheiro se tornar uma arma. Use-o como um escudo para os outros. Rachelle anotava cada palavra como se fossem instruções sagradas, ciente de que um dia teria que caminhar sem aquele guia próximo. O dia da despedida chegou em uma fria manhã de outono. Rachelle estava sentada ao lado da cama, segurando sua mão, quando Dorothy fechou os olhos pela última vez. O vazio foi imediato, como se a casa inteira tivesse perdido a luz. Empresários, políticos e dezenas de famílias que haviam se beneficiado da fundação compareceram ao funeral. Muitos se aproximaram de Rachelle para agradecê-la e lembrá-la do quanto Dorothy havia feito por eles. Com a voz embargada, ela não falou de números ou negócios, mas de amor e dignidade. Ela disse na frente de todos que sua avó tinha sido a primeira a vê-la, a reconhecê-la como alguém valiosa, quando outros a tratavam como esse reconhecimento, mais do que uma herança, foi o verdadeiro presente que Dorothy lhe deixou. Após a partida de Dorothy, Rachelle sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. A ausência era tão avassaladora que às vezes ela tinha dificuldade para respirar, mas não se permitiu afundar. Canalizou sua dor para o trabalho, começou a dedicar dias intermináveis ao fortalecimento da fundação e à gestão do império farmacêutico com a disciplina que sua avó lhe ensinara. Cadeira que tomava carregava consigo uma pergunta silenciosa: o que Dorothy faria no meu lugar? Essa bússola moral a manteve firme mesmo quando as pressões externas tentaram desviá-la. Aos poucos, ela deixou de ser vista como herdeira de uma fortuna e começou a ser reconhecida como uma líder que havia trilhado seu próprio caminho. O reconhecimento não demorou a chegar. Rachelle foi convidada para conferências internacionais sobre direitos e proteção da criança, recebeu prêmios por seu trabalho social e apareceu nas capas de revistas que antes se concentravam apenas em Victoria e suas supostas conquistas. Ela usou cada aparição pública para destacar a realidade de crianças adotadas em ambientes abusivos, evitando o foco em sua história pessoal. Nesses contextos, ela falava com simplicidade e honestidade, relatando episódios específicos do que havia vivenciado e como havia conseguido superá-los. Essa autenticidade fez dela um modelo confiável, alguém que falava não a partir da teoria,
mas da experiência mais difícil e real. Ao longo dos anos, a Fundação Dorothy Hayes se consolidou como um modelo a ser seguido. Governos, governamentais e universidades buscaram parcerias para replicar sua estrutura em outros países. Rachel supervisionava cada novo acordo com a mesma prudência que aprendera com a avó, sempre priorizando o bem-estar das crianças em detrimento da lucratividade. O império farmacêutico também prosperou sob sua liderança, mas com uma visão renovada. Mais investimento em pesquisa, mais programas de acesso a medicamentos e um claro compromisso com a responsabilidade social. A jovem que antes era tratada como uma sombra em sua própria casa, havia se tornado uma figura global. Se esta parte da história te emocionou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Assim, mais pessoas poderão ouvir histórias como esta e dar voz àqueles que ainda não foram ouvidos. Rachel entendeu que seu papel não era apenas administrar riqueza, mas usá-la como uma ponte para a justiça. Seu nome passou a ser associado não à herança, mas à esperança. E embora a solidão ainda aparecesse nas noites mais tranquilas, ela encontrou consolo em ver que centenas de crianças agora tinham o que lhe fora negado: um lugar seguro, alguém para defendê-las e a certeza de que eram valiosas. Nos últimos eventos públicos em que participou, naquele ano, Rachel foi aplaudida de pé, não por ser herdeira de uma fortuna, mas pela força com que transformara a dor em ação concreta. Seus discursos eram diretos, sem adornos desnecessários. Falava de noites de choro, de se sentir invisível em sua própria casa e da importância de não se calar diante da injustiça. As pessoas a ouviam em silêncio absoluto, não por serem palavras eloquentes, mas porque todos sabiam que eram experiências reais. Essa sinceridade fez dela um símbolo de superação e resiliência, para além de dinheiro e títulos. Com o tempo, Rachel encontrou paz no que havia construído. Em frente a uma fotografia de Dorothy em seu escritório, ela costumava repetir baixinho: "Conseguimos." Ela não carregava mais o estigma de ser a criança adotada rejeitada, mas sim o orgulho de ter quebrado um ciclo de crueldade e aberto um caminho de esperança para outros. O legado que ela deixou não foi apenas uma empresa sólida ou uma fundação influente, mas a prova viva de que nenhuma humilhação tem a palavra final quando alguém decide se reerguer. Em cada criança que encontrou refúgio na fundação, Rachel viu um reflexo da criança que um dia fora, e essa certeza foi suficiente para mantê-la em movimento.